Esse vídeo ele surge de um tremendo anseio da minha alma por falar e falar, e ao mesmo tempo de uma tremenda frustração. Talvez seja um pouco dramático eu falar dessa forma tão, ai, tremenda frustração, mas é justamente isso. Como já ficou muito óbvio, eu não sou Dylan Johnny, mas eu vou explicar por que não. Mas como mesmo assim ele acabou me inspirando a fazer esse vídeo aqui. Recentemente, o Dylan postou um vídeo sobre você ter 20 e poucos anos e se sentir meio atrasado na vida, mais ou menos sobre isso. No vídeo, ele fala que muita gente sabe o que quer fazer, ou pelo menos tem uma ideia do que quer fazer, mas não faz por medo, enfim. E se tem uma coisa que eu sempre gostei, era de criar. Minha cabeça tá sempre trabalhando em alguma coisa, eu tô sempre escrevendo, pensando em alguma coisa nova. Isso é algo que de fato permeia minha cabeça, é algo que eu não consigo me livrar. Eu tô sempre querendo escrever, eu tô sempre querendo. Não cabe em mim, eu sempre quero escrever uma poesia, uma música, uma história, qualquer coisa que tire esses pensamentos da minha cabeça, qualquer coisa que faça eles saírem pra fora, porque eu não entendo como é que uma mente só consegue comportar tantas coisas. Eu sei que muita gente passa por isso, mas é justamente eu não entendo como é que a nossa mente consegue pensar em tanta coisa ao mesmo tempo. E justamente o fato de eu não ser o Dylan Johnny é porque eu admiro muito o conteúdo dele e em um determinado momento eu queria ser igual a ele, basicamente. O Dylan, ele lê muito, muito, muito. E ele lê livros tanto nacionais quanto internacionais e os livros incríveis, mas dá até um pouco de vergonha de falar, mas eu, como eu falei, eu queria ser igual a ele. Então eu peguei livros iguais aos que ele lia. Eu lembro que um dos que eu peguei na biblioteca, eu fui na biblioteca e eu peguei Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque eu queria ler, eu queria ver o mundo do jeito que o Dylan via o mundo. Eu queria falar tão filosoficamente quanto ele fala. Mas eu me frustrei um pouco porque eu devo ter lido umas 3 páginas de Memórias Póstumas e depois eu não tive mais vontade de ler. Mas vocês podem pensar, porque você não tem o hábito de leitura, e eu tenho, eu gosto de ler. Mas, de fato, aquela não é o tipo de leitura que eu costumo fazer. Eu gosto, sim, de ler livros de literatura brasileira, mas depende do livro, depende muito de tudo. Justamente foi essa frustração que eu tive. Eu fiquei, poxa, eu queria tanto ler os livros que o Dylan lê, e por que eu não consigo ler? A mesma coisa, a quantidade, né? Ele lê bastante. E eu sei que se eu me organizasse, eu também conseguiria ler bastante, mas isso também é uma coisa que meio que é da rotina de cada um, ele já tem esse hábito. E eu acho tão incrível quando ele fala, ele lê tanto e aí ele vai falando as frases dos livros que ele leu. E eu fico pensando como é que ele lembra. Eu leio os livros, mas para mim é difícil de lembrar. Eu ficava nessa frustração de, poxa, por que que eu não consigo fazer as coisas igual ele faz? Mas é justamente porque eu não sou ele. Cada pessoa é individual. Eu não sou o Dylan Johnny. Então não adianta eu querer falar filosoficamente como ele fala, eu aprender as frases dos livros como ele aprende, porque ele está fazendo algo que ele gosta de fazer. E por isso que para ele é tão natural. Para mim não foi tão natural porque não era algo que eu estava acostumada. Então é óbvio que eu ia estranhar, que ia sempre gerar essa frustração, porque eu estava querendo fazer as coisas de um jeito que não é como eu costumo fazer. Eu estava fazendo leituras que eu não costumo fazer. Eu até tenho curiosidade por alguns livros, mas tem diferenças. Não tem como você querer ser outra pessoa. E eu quis começar com esse vídeo porque, de certa forma, ele foi uma inspiração para eu criar esse canal aqui. E também uma inspiração para eu gravar esse primeiro vídeo, porque foi justamente o que ele falou. Eu sempre soube o que eu queria fazer, mas eu sempre tive medo de como fazer. Ah, eu vou criar um canal e do que é que eu vou falar. Meus interesses eles mudam muito. Se tem coisas que não mudaram, gostos que nunca mudaram, foram leitura, filmes e música. Eu gosto muito de música, muito, eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de livros, mas eu sempre quis um lugar onde eu pudesse falar sobre isso, porque às vezes eu termino um livro, recentemente inclusive eu terminei de ler A Princesinha, e esse livro é tão bom e eu meio que não tinha com quem compartilhar o quanto que eu gostei, sabe? E eu queria um lugar onde eu pudesse fazer isso. E vai ser esse lugar aqui, eu não sei por quanto tempo. Ao mesmo tempo que eu tenho esses interesses fixos, eu tenho muitos interesses que mudam. Teve uma época que eu cuidava muito do cabelo, e aí eu criei um canal para falar de cuidados com o cabelo, mas logo depois eu parei de cuidar do cabelo, então
qual era o sentido de ter algo que eu não fazia mais. Depois eu criei um canal de rotina, porque eu ia trabalhar, eu gravava minha rotina, mas depois pra mim não fazia mais sentido. E eu ficava sempre, cara, será que nada vai fazer sentido? Será que eu não vou achar o que eu quero fazer? E principalmente nesse momento que eu tô na minha vida agora, com os 20 e poucos anos, e aí meio que eu perdi tudo que eu tinha. Longa história. E eu fico agora com esse sentimento de, nossa, eu tô atrasada na vida, o que é que eu tô fazendo? Será que eu nunca mais vou conseguir me reerguer? Será que eu nunca mais vou conseguir ser a pessoa que eu era há um ano atrás? Mas não tem como eu ser a pessoa que eu era há um ano atrás, porque eu não sabia tudo que eu sei agora. Eu não vou voltar a ser aquela pessoa, não tem como. Então o que me resta é ver o que eu quero ser daqui pra frente. E eu acho que por enquanto o que eu quero é isso aqui. Eu quero ter um lugar onde eu falo das minhas leituras, dos meus filmes preferidos, do que alguns filmes me fazem refletir. Vai ser basicamente um lugar onde eu quero falar sobre filmes que eu gosto, livros que eu gosto, e eu espero que outras pessoas possam se identificar ou me acompanhar, ou que eu não sei explicar. Eu acho que eu quero que as pessoas me conheçam de verdade, não aquela versão que a gente cria para cada lugar, mas de fato quem eu sou e o que eu gosto e o que eu gostaria de dizer. E o vídeo dele me motivou muito. Há muito tempo eu já admiro o canal dele, a forma como ele cria os vídeos, as leituras, as frases. É sempre bom ouvir o Dylan falando. E eu não sei explicar, eu só quis também ter um lugar onde eu pudesse também falar dos meus pensamentos. E aí por isso eu criei esse momento aqui pra gente falar sobre alguma coisa. E como ele foi minha inspiração, eu acabei colocando isso no título pra explicar um pouco do porquê eu criei esse canal e explicar um pouco de como vão ser as coisas por aqui. Não esperem o nível de Johnny de filosofia, de conselhos, porque eu não sou ele, mas eu vou tentar ao máximo ser alguém que talvez some na vida de vocês tanto quanto ele soma na minha. Acho que assim eu vou ficar bem feliz de saber que alguém ouviu um conselho meu e se sentiu melhor, como ele faz eu me sentir melhor. Eu ficaria muito feliz. E para finalizar, eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, que esse livro aqui, 12 Contos Peregrinos. E é lindo, 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 lindo. Eu tô escrevendo um livro de contos e por isso eu decidi ler mais contos, porque eu lia mais quando era criança, né? Eu quero ler mais livros de contos porque eu quero entender mais da estrutura. Apesar de que conto eu acho que é uma coisa muito livre, mas eu quero entender mais de como funciona para poder escrever. Apesar de que eu já tenho algumas ideias do universo onde os contos vão se passar e do que eles vão abordar, mas eu ainda tô trabalhando neles. E eu gostei muito desse de Gabriel Garcia Marques, porque ele começa falando de por que são 12 contos. Porque aqui ele fala por que 12, por que contos e por que peregrinos. E aí ele explica e eu amei. E é engraçado, esse autor ele também escreveu outros livros. E um dos que ele escreveu é Crônica de uma Morte Anunciada. E esse livro, quando eu estudava no fundamental, eu peguei na biblioteca. Só que eu lembro que eu li o início e eu achei o início muito chato. Na época, né, que eu era pré-adolescente, adolescente, eu li o início, não gostei, e nessa época eu tinha uma mania de ler o início, e se eu estivesse achando o início muito chato, eu lia a última página do livro. E se eu achasse o final interessante, se eu achasse o final curioso, aí eu dizia, não, eu vou ler esse livro completo, porque eu quero saber o que é que aconteceu para chegar nesse final. E até hoje eu lembro o final de Crônica de uma Morte Anunciada, mas eu nunca terminei o livro. E quando eu vi que era do mesmo escritor, agora só me deu mais vontade, então um dia eu ainda vou ler Crônica de uma Morte Anunciada pra ver como é que as coisas chegaram naquele ponto. E se tem uma coisa que tá me chamando a atenção, é que esse autor, Gabriel, ele aborda muito esse tema, inclusive aqui nos 12 contos, eu tô no primeiro, que também aborda esse tema. O prefeito, ele tá com um problema de saúde e ele vai fazer uma cirurgia. Tem um grande risco essa cirurgia. Eu tô em dúvida se Gabriel sempre aborda esse tema, mas eu preciso ler mais pra saber. Eu amei também as cores, a capa, tudo. Tá muito bonito. E se vocês acharem, nossa, por que tá tão deteriorado? É porque eu pego os meus livros na biblioteca da cidade, na biblioteca municipal aqui da minha pequena cidade onde eu moro. E alguns estão bem conservados e outros nem tanto.
quando eu peguei, eu amei a cor, gostei que tinha contos, gostei da capa. E quando eu li o que tinha escrito aqui atrás, eu falei, vai ser esse, porque isso vai me ajudar a escrever os meus contos. E eu amei a forma como o autor fala. Eu espero que um dia, quando o meu livro de contos ficar pronto, eu espero que alguém leia e sinta a mesma coisa que eu senti quando eu li o que o Gabriel tava falando. Que é basicamente, e é um sentimento que eu tenho muito, então eu fiquei tão feliz, que é: o esforço de escrever um conto curto é tão intenso como o de começar um romance, pois no primeiro parágrafo de um romance é preciso definir tudo: estrutura, tom, estilo, ritmo, longitude e às vezes até o caráter de algum personagem. O resto é o prazer de escrever, o mais íntimo e solitário que se possa imaginar. E se a gente não fica corrigindo o livro pelo resto da vida, é porque o mesmo rigor de ferro que faz falta para começá-lo se impõe na hora de terminá-lo. O conto, por sua vez, não tem princípio nem fim. Anda ou desanda. E se desanda, a experiência própria e alheia ensinam que, na maioria das vezes, é mais saudável começá-lo de novo por outro caminho ou jogá-lo no lixo. Eu amei o jeito que ele fala dos contos, a forma. Logo no início ele fala dos 12 contos. E ele fala que tinha as ideias, mas deixava anotado num caderno. Depois perdeu o caderno. E o primeiro conto que eu escrevi foi assim: eu escrevi o nome dos personagens, tudo bonitinho. E aí eu tirei as folhas, grampeei e deixei dentro do caderno, sabe? Caderno da escola, que tem aquela. Depois da capa tem a parte que você consegue guardar a folha. Eu deixei lá, mas eu não faço ideia que caderno foi esse. Eu perdi há muito, muito tempo que eu escrevi isso. E eu não lembro mais os nomes, exceto do protagonista, eu lembro o nome dele. E passou o tempo e eu pensei, eu nunca vou escrever essa história, mas é uma história que eu gosto. E que foi uma história que eu escrevi, que eu pensei há tanto tempo. E aí eu fiquei assim, bom, acho que eu vou continuar. E eu tenho como inspiração também para esses contos o Oscar Wilde. O livro que eu li dele é O Príncipe Feliz e Outros Contos. E esse livro também, nossa, de longe, assim, um dos meus preferidos. Eu gostei tanto. É um livro curtinho, eu devia ter trazido também pra cá. É um livro fininho, tão bom de ler. Eu não sei nem explicar, é muito bom. A maioria dos contos, assim, trazem uma lição. Tem outros que eu não entendi a lição, mas enfim, todos são muito bons. E eu confesso que eu não sei mais o que falar. Então, eu espero que vocês me acompanhem por aqui para que a gente possa conversar sobre leituras, sobre filmes, sobre ensinamentos que a gente aprende ao longo da vida. Me deem sugestões do que é que vocês gostariam de me ouvir falar, apesar de que eu não sei se deu para me conhecer bem aqui.